Olá pessoal, aqui professora Ângela Costa, mais uma vez com uma dica que vai enaltecer, ajudar você a engrandecer o seu repertório sociocultural na sua redação. Muitos me perguntam sempre o que é necessário fazer, o que é necessário agregar ao texto para você privilegiar aquilo que o Enem traz sobre um dos seus grandes pilares, que é respeito aos direitos humanos. Não só o Enem tem trazido esse critério para a sua prova, mas todos os outros vestibulados têm avaliado o seu texto com relação a esse respeito. Então a minha dica de hoje é para que você entenda e que você realmente consiga de forma efetiva, eficiente, consolidar o uso dos direitos humanos na redação do Enem. Só que para isso é necessário que você entenda como esse critério surgiu, por que ele é importante. Primeiramente, nós devemos partir do princípio que a prova do Enem e outros vestibulares, mas sobretudo a prova do Enem, isso está lá na cartilha do Enem, ela valoriza você, vestibulando, aluno, o cidadão em sua essência, no que diz respeito ao outro, no que diz respeito ao direito do outro, à dignidade, à diversidade e tantos outros temas. É necessário que você entenda que respeitar os direitos humanos é fundamental para o seu texto, mas é fundamental também para a sua convivência em sociedade. Pensando nisso, a prova do Enem, quando ela coloca o tema polêmico, quando ela coloca, a temática ali que suscita a opinião da sociedade, ela quer saber se esse aluno, se esse candidato, se esse vestibulando, ele tem absorvido os princípios dos direitos humanos. Então é necessário fundamentar isso. Claro que para você fundamentar isso, você precisa ter as bases sólidas ali do que é realmente os direitos humanos. E é para isso que hoje eu estou aqui para dar a dica para você. Para consolidar o uso efetivo dos direitos humanos na sua redação, é primordial que em primeiro momento você tenha em mente que o seu texto tem que afirmar princípios éticos. Princípios éticos estes, éticos e humanos, garantidos onde? Na Constituição Federal. Então, quando você agrega ao seu texto algum fundamento jurídico, isso valoriza o seu texto. Isso coloca o seu texto no patamar de crescer ali a avaliação, a visão que o corretor vai ter acerca do seu texto, porque ele vai ali identificando as evidências, as marcas, as autorias de que você fez um texto em defesa da ética, do princípio da igualdade, do princípio da diversidade, garantido na Constituição Federal. Então você já está consolidando a menção dos direitos humanos no seu texto. Então, afirmar princípios éticos. Princípios éticos estes que não são somente jogados sem nenhuma base teórica, fundamental ou jurídica. Estes princípios têm um legado ali dentro das leis, das diretrizes e bases ali da educação brasileira. E eles são exigidos na sua prova de forma sólida, não de forma ali arbitrária. Seguir as diretrizes para a educação em direitos humanos. Foram estabelecidos diretrizes, foram estabelecidos princípios, e é embasado nesses princípios, embasado nessas diretrizes que são ali de ordem universal, também de ordem nacional, que você deve respeitar os direitos humanos. Então, muito cuidado com o quê? Com a avaliação própria, com o julgamento estereotipado, com o julgamento preconceituoso
isso é totalmente desprivilegiado no momento em que você redige seu texto. E vai ser, consequentemente, um fator que irá diminuir a sua nota. Então você tem que pensar que essas diretrizes, elas fundamentam, as diretrizes nos direitos humanos, elas fundamentam quais princípios você vai acordar. Então, primeiro, seguir as diretrizes para a educação em direitos humanos. No segundo momento, Declaração dos Direitos Humanos. Seguir a Declaração dos Direitos Humanos, citar algum artigo da Declaração dos Direitos Humanos, embasar a sua autoria na Declaração dos Direitos Humanos é extremamente assertivo e é fazer, novamente digo, menção, reiterar que o seu posicionamento é em defesa das minorias, em defesa dos valores universais, dos valores humanos, que você olha de forma humanizada, que você não olha, tem um olhar sobre a temática de forma estereotipada. Você vai defender princípios básicos também colocados na Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração de Durban, aquele acordo feito ali, para unificar os povos com relação a respeitar o direito à religiosidade, à sexualidade, a respeitar as diversas culturas, as diversas etnias. Então isso tudo são 3 princípios básicos, são 3 princípios jurídicos no qual a cartilha do Enem se embasa para colocar critérios que o seu corretor vai avaliar no seu texto, se você está, na maioria do seu texto, privilegiando as bases sólidas dos direitos humanos na sua redação. Agora, quais são ali realmente os pilares que esses 3 princípios colocam para você, vestibulando de forma efetiva, levar para o seu texto diante de várias temáticas? Aí agora nós vamos mencionar os princípios norteadores. Esses princípios norteadores são aqueles que você tem que seguir. São aqueles que você vai ter que defender ao longo do seu texto. E eu sempre digo, cuidado com os estereótipos pessoais, cuidado com os preconceitos pessoais, porque eles serão fatores que irão diminuir a sua nota se você colocá-los de forma agressiva e, sobretudo, se não respeitar estes princípios norteadores. O primeiro princípio que você tem que defender, reiterar, fazer um discurso ali dentro do seu texto é de dignidade humana. Defender a dignidade humana. Como a maioria dos vestibulares traz temas sociais, temas que suscitam na sociedade ali opiniões, controvérsias, temas como linchamento, temas como a questão de castigar alguém, fome, miséria, castigo, tortura, censura, esses são abominados, porque eles não respeitam a dignidade humana. Trabalho escravo, trabalho infantil, todos esses princípios norteadores da dignidade humana devem ser por você defendidos. Segundo princípio, igualdade de direitos. Igualdade de direitos é um princípio que deve ser defendido quando você fala na defesa de gêneros, na igualdade salarial entre homens e mulheres, na igualdade de direitos, não são privilégios e garantias entre o mais pobre e entre o mais rico, entre aquele que tem poder e não tem poder. Então, quando você defende a igualdade de direitos, você está defendendo o princípio da dignidade humana. Então, você começa a perceber que os princípios norteadores desses direitos humanos, eles se encadeiam. Defender a habitação, defender a alimentação, a educação, o direito de todos, isso é fundamental.
Então não estereotipar, não julgar ali de forma o quê? Onde a igualdade não seja estabelecida. Outro ponto, reconhecimento e valorização. Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Respeitar o índio, respeitar o imigrante, respeitar outras culturas, respeitar outros tipos de música, outros gêneros. Isso é primordial, no sentido amplo, você leve isso para o seu texto. Primeiro no sentido de reconhecer outras religiões, reconhecer outras tribos, outros dialetos, outras línguas. Olha a imensidão de temas que suscita que você redija algo favorecendo esse princípio norteador de reconhecer e valorizar diferenças e diversidades, porque vivemos numa pluralidade. Então o seu texto não deve massacrar tal cultura e privilegiar outra. Se você faz isso, se você produz algo nesse sentido no seu texto, você está condenando o seu texto a não privilegiar os direitos humanos e você será penalizado por isso. Continuando os princípios norteadores. A laicidade do Estado. A laicidade do Estado, questão extremamente polêmica, sobretudo quando você fala de um país que tem inúmeras influências ali religiosas, muitos povos, né, ali, aqueles que formaram o Brasil, a cultura indígena, a cultura negra, né, ali os portugueses trouxeram as suas culturas diversas e também trouxeram as suas religiões. Então, quando se discute, quando se questiona essa laicidade do Estado, nós estamos falando de temas também sociais que envolvem posicionamento com relação ao argumento religioso, mas é porque está assim em tal situação religiosa, está tal religião se comporta assim, eu me comporto diante de tal tema, tendo em vista a minha religião. Cuidado com os estereótipos, cuidado com os preconceitos ali dentro desse texto. Então o seu texto tem que partir do princípio da laicidade do Estado. Mesmo que você, pessoalmente, enquanto vestibulando a sua vida pessoal, você pode manter os seus dogmas, as suas religiões, os seus comportamentos, mas o seu texto não precisa ser ofensivo e não deve ser estereotipado e diminuir ali outras religiões, outros segmentos, outras opiniões. E sobretudo o seu texto também não tem que defender uma só bandeira religiosa, uma vez que tem esse princípio norteador, que é a laicidade do Estado. Democracia na educação. Democracia na educação e sobretudo ali, né, a educação sendo um dos grandes problemas enquanto evasão escolar, alimentação escolar, vagas nas escolas, as faculdades federais, o ensino superior sucateado. Então, quando você fala de democracia na educação, é uma democracia também para o aluno e para o professor. Então, temáticas como a proibição de abordagem dos professores em determinados temas, né? A questão ali de democratizar, de trazer para dentro do lar ali a educação domiciliar, temas como escola sem partido, são temas polêmicos que envolvem muitos questionamentos de vários teóricos, uns contrários, outros favoráveis, mas qual o princípio que você deve defender? A democracia na educação, que a educação deve ser para todos. Até porque isso te leva a uma lei de diretriz e base da educação. Que se você fundamentar uma temática dessa com fundamento jurídico, aí sim você consolida a menção aos direitos humanos. Então,
laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, sobretudo agora onde vivemos. O mundo evoluiu, as pessoas evoluem o tempo todo, a tecnologia nos colocou muito próximo de vários questionamentos, temos acesso a vários livros, a várias séries, a vários documentários, e essa transversalidade veio para nós através dos filmes, através dos documentários, e começamos a conhecer que existem outros gêneros, nessa transversalidade de gêneros de pensamentos. Nem todo mundo é obrigado e nem tem que pensar igual ao outro para agradar o outro. Defender essa transversalidade, essa sustentabilidade socioambiental, porque os temas ambientais eles também são polêmicos. Eles não são preocupantes somente para quem defende o meio ambiente. Onde esse meio ambiente está? No meio social. Nós precisamos desse meio ambiente salubre para viver em harmonia ali de forma sustentável. Então, quando você defende transversalidade, sustentabilidade socioambiental, você também leva para o seu texto a solidificação dos direitos humanos. Eu tenho certeza que você seguindo esses princípios, que você entendendo de onde esses princípios partiram, o seu texto vai agregar mais valor. O seu texto vai privilegiar esse critério que é ali um divisor de notas. Ele agrega e ele diminui. Se ele estiver, de forma muito exacerbada, aquele texto denunciante, aquele texto totalmente ofensivo, tem critérios em que você vai zerar a sua nota. Então, às vezes, o vestibulando desprivilegia, não dá muita atenção a essa defesa dos direitos humanos, mas pequenos desvios ali de um comentário que foi generalizante, que foi ofensivo, ele prejudica a sua nota. Então, tenha sempre essa dica, tenha sempre esses princípios, esse conteúdo embasados ali no seu texto. Gostou? Curta, compartilhe com seus amigos. E me siga nas redes sociais.